A paz, irmãos da Apologética Teísta. Hoje venho com a série Respondendo Perguntas. Bom, eu publiquei na Apologética Teísta, há um tempo atrás, um post em que eu dizia que iria responder, sanar as dúvidas de alguns dos curtidores, que ele enviasse suas dúvidas para nós nos comentários. E bom, eles enviaram, teve muitos comentários até. Eu selecionei as que eu achei mais interessante para responder para vocês aqui e para tirar a dúvida deles também. Então vamos lá. A primeira pergunta é do Alessandro Fortunato. Ele pergunta: como refutar o paradoxo de Epicuro? Se existe um Deus de amor, por que existe o mal? E ele também pede para me explicar sobre o argumento ontológico de São Anselmo. Mas sobre o argumento ontológico eu vou dedicar um outro áudio, um outro vídeo, porque é algo mais complexo e merece uma atenção a mais. Mas então irei responder aqui o paradoxo de Epicuro. O paradoxo de Epicuro se baseia em 4 premissas. Premissa número 1. Se Deus quer evitar o mal, mas não pode fazê-lo, então não é onipotente. Premissa número 2. Se é capaz de fazê-lo, mas não quer, então não é amoroso. Premissa número 3. Mas se Deus pode e quer evitar, então por que permite o mal? Premissa número 4. E se não pode e nem quer evitar o mal, por que chamá-lo de Deus? Bom, eu já venho dizendo que particularmente eu acho esse um argumento muito simplista. Eles tentam nos prender a um labirinto dentro do raciocínio deles mesmos e esquecem de outras coisas que, por exemplo, a responsabilidade humana. Eles querem jogar tudo para cima de Deus. Mas vamos ver aqui como Alvin Plantinga responde esse argumento. Premissa número 1. Esse é respondendo, tá, gente? Premissa número 1. Deus criou um mundo com seres significativamente livres. 2. Deus pode criar criaturas livres, mas não pode causar ou determinar que elas façam apenas o que é certo, pois se o fizesse, não seriam criaturas livres. Isso sim seria um paradoxo. Premissa número 3. Portanto, para criar seres com moral boa, Deus deve criar criaturas capazes de moral ruim. Ele não pode criá-las com capacidade de fazer o mal e ao mesmo tempo impedi-las de fazê-lo. Um mundo em que ações erradas fossem impossíveis tornaria o livre-arbítrio nulo. Então, é um argumento muito simplista. O livre-arbítrio refuta esse argumento. Nós temos responsabilidade. O livre-arbítrio traz isso junto consigo. Mas a responsabilidade não é de Deus, é nossa. Caso contrário, não existiria amor, seríamos apenas máquinas programadas por Deus. A pergunta número 2 é de Marco Carvalho. Se existem outros planetas e galáxias, seria possível a existência de Deus com a descoberta de vida inteligente em outro lugar, porém com o mesmo Deus para todos? Bom, eu acho que se descobríssemos vida inteligente em outros planetas, galáxias, isso não afetaria em nada a fé cristã, não afetaria em nada o teísmo. Pois a Bíblia simplesmente se cala quanto a isso. Ela não fala que existe e nem que não existe. Então, seria indiferente. Ok? Terceira pergunta, Kelvin Siqueira. Como evangelizar? Responda essa questão trazendo à tona a relação do evangelho com a apologética, como se fosse dicas, não que seja a única forma correta, para o evangelismo com razões da sua esperança na ponta da língua. Ok, Kelvin, boa pergunta. Então, evangelizar trazendo apologética. Quero deixar claro que o evangelho em si, a Bíblia em si, e os 4 evangelhos do Novo Testamento, já é necessário por si só. Nós não precisamos juntar nada a isso para salvar alguém, para salvar uma alma. Ela é necessária por si só, é o suficiente. Mas nessa era de ceticismo, em que muitos céticos têm lançado vários ataques à Bíblia e tudo mais, as pessoas estão perdendo a sua fé, as pessoas estão ficando com dúvidas, eu acho extremamente importante a apologética, porque assim nós podemos mostrar que o cristianismo é uma fé racional, é uma religião pautada em evidências, tanto históricas, arqueológicas, quanto racionais, tudo. Não é uma fé cega, não é um fideísmo. É uma fé racional. Nós temos evidências do cristianismo ser verdadeiro. Nós temos algumas provas históricas, argumentos e tudo mais que levamos a crer que nos leva a crer que o cristianismo é verdadeiro. Então, eu acho que a apologética, você mostra para a pessoa que o cristianismo não é apenas uma fé qualquer, não é uma fé cega, e sim uma fé racional. Ok? Quarta pergunta, Jane Alencar. Qual linha teológica é a mais próxima da Bíblia, calvinista ou arminiana?
Bom, Jane Alencar, eu particularmente, Paulo Vitor, eu sou arminiano. Mas eu não posso aqui puxar a sardinha pro meu lado, né? Eu tenho que ser imparcial. Então, eu não vou dizer qual é a mais correta ou qual é a mais próxima da Bíblia. Até porque grandes teólogos defendem os dois pontos. Temos grandes teólogos que defendem o arminianismo e grandes teólogos que defendem o calvinismo. Eu não sou calvinista por motivos teológicos e filosóficos a respeito de Deus, mas pesquise no Google sobre teologia de antinômio. O que é teologia de antinômio? São duas verdades que parecem contradizer uma a outra, mas não contradizem. São frutos de uma divindade, de uma inteligência superior. Procure aí e talvez você irá entender um pouquinho sobre isso. Próxima pergunta: por que Deus criou os outros planetas, sendo que não existe vida neles? Qual a utilidade deles? Bom, Deus criou os outros planetas para mostrar a sua glória, o seu poder e a sua majestade, para engrandecer a Ele mesmo. Por exemplo, no Novo Testamento tem um versículo que diz que os atributos de Deus são manifestos na sua criação, ou seja, o Criador é revelado na criação. Quando eu vejo a imensidão do universo, quando eu vejo tudo que existe, eu não tenho desculpas para dizer que Deus não existe. É exatamente isso que o versículo fala, para que ninguém tenha desculpa de que Deus não existe. Quando eu vejo o ajuste fino do universo, o tamanho que o universo é colossal, eu não tenho desculpas para dizer que Deus não existe. As provas são suficientes. Próxima pergunta. Se Cristo, ao eleger seus discípulos, lhes concedeu poder e autoridade de perdoar pecados, curar doenças e realizar milagres, e estes mesmos apóstolos foram morrendo um a um, onde fica a questão da sucessão apostólica genuína para mais de 60 mil denominações protestantes que acham que são guiadas por pastores, sendo que todas elas surgiram após a reforma luterana, 1500 anos após a morte de Cristo? Como pode todas essas milhares de denominações acreditarem serem guiadas por pastores apostólicos? Bom, já quero dizer que você cometeu um erro na sua pergunta, Rodrigo. Você falou que todas essas denominações acreditam serem guiadas por pastores apostólicos, mas isso é mentira. Na verdade, uma grande minoria acredita em sucessão apostólica genuína. Por exemplo, a minha teologia particular, grandes teólogos, a maioria deles defende que os apóstolos foram só os 12 que existiram e mais Paulo depois. Ou seja, não existe mais apóstolos hoje em dia. Não há sucessão apostólica genuína. Não há isso mais, já acabou. Só foram aqueles 12 apóstolos. Então, as igrejas evangélicas, protestantes, a grande maioria não crê em sucessão apostólica. Apenas alguma minoria herege aí que crê nisso, ok? Próxima pergunta. É a pergunta do Lucas Lacerda. Por que cada evangélico narra uma situação da ressurreição de Cristo? Cada evangelho narra uma situação da ressurreição de Cristo, correto. Bem, é porque cada evangelho foi escrito por uma pessoa diferente. Ok, até aí tudo bem, nada que ninguém não saiba. Só que cada pessoa escreveu do seu ponto de vista um único fato histórico. Cada pessoa pegou o que ela viu daquilo e descreveu como foi o seu ponto de vista e descreveu. Tanto que hoje nós temos os livros sinóticos, que são os livros que complementam um ao outro. Um livro da Bíblia complementa informações do outro, porque um dos autores viu uma coisa ou esteve presente em uma coisa que o outro não teve, e assim uma informação vai complementando a outra, ok? Agora, próxima pergunta do Arquidat Santos e Silva. Como cristãos devemos ser favoráveis ao impeachment? Bom, como cristão devemos... Isso é algo meio que irrelevante, sabe? Se vai fazer bem para o país, se você acha que quem está no poder realmente não está certo, está sendo corrupto e tal, é claro que devemos ser favoráveis ao impeachment, sempre em prol do bem. A Bíblia pede isso, amor ao próximo. Se você tem amor ao país e acha que o país está sofrendo, ok, seja. Simplesmente não tem motivo teológico nenhum para você não ser a favor, desde que seja para o bem da nação. Próxima pergunta, Abel Alencar. Existe como provar a inexistência de algo metafísico? Metafísico significa além da física, ou seja, fora do espaço-tempo, atemporal, fora da nossa realidade. Simplesmente não há como provar a inexistência de algo metafísico nem provar que ele existe.
Não há maneira empírica de provar que algo que não seja empírico existe, pois a ciência é limitada, a sabedoria humana é limitada, então não há como provar isso. O máximo que nós podemos fazer é dar argumentos racionais para provar que aquele ser existe ou não. Para provar se ele existe ou não. São argumentos racionais a partir de pressupostos para provar se existe ou não. Aí você fica com a melhor opção. Mas agora se um cético chegar e falar, eu posso provar certeza que, por exemplo, Deus não existe, é impossível, é simplesmente impossível. Não existe isso hoje em dia. Hoje em dia não existe isso hoje, nunca existiu e nunca vai existir. Isso é impossível à lógica humana, a tudo que a humanidade possui para poder fazer, porque não é algo que você pode testar em laboratório, coisa do tipo, é simplesmente algo que foge de nós humanos, ok? Vamos ver a próxima pergunta. Próxima pergunta é do DH Douglas Felipe Garcia Cartano. Ele pergunta se existiu dinossauros? Bom, a Bíblia no Antigo Testamento fala de alguns animais que nós não podemos, que nós não temos hoje, não constatamos hoje. Porém, as características deles são bem parecidas com animais que já existiram no passado. Por exemplo, a Bíblia fala de um tal Behemonte e dá características que são bem parecidas com dinossauros ou com uma espécie de dinossauro. Céticos tentam dizer que é rinoceronte e tal, mas sinceramente não parece nada com um rinoceronte. As características são todas de um dinossauro. Vamos ver aqui. Contempla agora o Behemonte que eu criei como a ti, que come a erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Ele enrige a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas são entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, as suas costelas como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos caminhos de Deus, aquele que o fez o proveu da sua espada. Bem, esse é só um pedacinho do versículo que fala as características desse Behemonte, e como você viu, fala que a sua força está nos seus lombos, o seu poder nos músculos do seu ventre, e a sua cauda compara como um cedro. Cedro é uma árvore. Não tem nada a ver com rinoceronte. As características mais plausíveis aqui sejam que seja de um dinossauro. Realmente, é o que a Bíblia tem a dizer. Ela cita um animal, dá as características dele e é igual a de um dinossauro. Agora, por que não está escrita a palavra dinossauro? Porque a palavra dinossauro foi criada apenas no século XX. Até então, inexistia essa palavra. Então, Behemonte pode sim ser um dinossauro. Ok? Então, essas foram as perguntas por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse respondendo perguntas. Espero gravar mais. Talvez os próximos serão em vídeos. Eu gravei esse áudio por conta do tempo e tudo mais. Mas espero que vocês tenham gostado. Espero fazer áudios ou vídeos mais curtos dessa vez, para não ficar tão enjoativo, tão monótono. E é isso, galera. Vou fazer o Perguntas e Respostas 2. E vocês possam procurar a página para enviar suas dúvidas através do chat ou dos comentários lá. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Graça e paz de Deus a todos, ok? Amém.